Pois pessoal, uma das conversas que eu tive na noite da apresentação da carta de contestação relativamente ao cancelamento da conferência de Jaime Nogueira Pinto na FCSH foi justamente com um jovem patriota, nacionalista, que eu penso que depois sim acabou por estar envolvido na escolha identitária, onde o tema da nossa conversa foi a questão da habitação, ou seja, dado todo este incremento de invasores que têm estado a obter a nossa cidadania, a nossa nacionalidade por cartão, graças às políticas, e não só às políticas, mas também aos eleitores que proporcionaram do PS, levantou realmente uma questão e perguntou-me como Lisboa está tão minada, mas tão minada de estrangeiros, de todo o género possível, e verificava-se, já na altura se verificava, uma onda crescente de crimes cometidos pelos próprios, muitos deles, porque não havendo obviamente uma filtragem, não havendo realmente aqui alguma seletividade quanto a alguns critérios que possam realmente determinar quem é realmente uma mais-valia ou não para entrar no nosso país, e muito menos relativamente à atribuição da nossa nacionalidade, que é assim. Lá está, é como se tivéssemos, como a nossa nacionalidade fosse a casa da Joana, onde é tudo dado, tudo oferecido, e ainda temos que pagar para eles terem gratuitamente, enfim. A questão que ele colocou é quais as soluções de habitação atuais e vindouras, próximos tempos, para quem quer fugir a esta colonização citadina, que se verifica sobretudo, na altura falámos especificamente em Lisboa. E ele falou-me para Mafra, onde, daquilo que eu percebi, já teria mudado com a família, a namorada na altura, e já se notava efetivamente uma grande diferença. Obviamente haveria alguns elementos, mas halógenos, todavia nada que se compare à capital. Pronto, e fiquei realmente a pensar nisso, e daquilo que consegui perceber também por retorno de muitas pessoas que residem em outros pontos do país, já não se trata de uma questão citadina, centrada realmente nas principais capitais de distrito, ou apenas em cidades, principais vilas e zonas costeiras, por exemplo, zona mais litoral. Já se está a espalhar como um vírus na zona interior. Eu já tinha alguma percepção pelos comentários e também pela interação que eu tenho com muitos dos meus clientes, dos clientes da empresa para onde eu trabalho, onde eu percebi efetivamente que a residência deles seria na zona do interior e várias partes do país. O que significa que se não houver uma inversão deste fluxo invasor, vamos ter obviamente um Portugal totalmente minado, totalmente cheio, totalmente composto por pessoas que nada têm a ver, não só com a nossa cultura, que não é isso que se põe em causa, não tem a ver com uma questão cultural, mas com a nossa identidade, nada tem a ver com o ser português, e bem pelo contrário. Nós temos várias figuras, desde os brasileiros, da qual existe efetivamente uma mentalidade anti-portuguesa, que é mais do que evidente, já desde a década de 50, 60, quando se verificou efetivamente uma maior onda migratória de Portugal para o Brasil, mas também dos palopes, do Médio Oriente até nem se fala, e até mesmo da Índia. Quer dizer, toda essa gente que vive com aquela ideia e postura, mentalidade de complexo de colonizado, obviamente quando vem para cá não vem com boas intenções, e muito menos vem com uma boa ideia relativamente aos autóctonos que residem cá e as respectivas gerações, desde o mais novo até o mais velho, e tenho visto vários exemplos, ainda hoje vi mais um. Bem, enfim, e realmente isso fez-me pensar, a conversa que eu tive com esse compatriota mais jovem, realmente fez-me pensar, ainda para mais, eu penso que isso que condicionou também um pouco a minha decisão para o novo local onde iria realmente residir, com a minha família na altura, com dois menores, tendo já a experiência ultra negativa na zona da Amora. Pai Pires também foi bastante negativa, sobretudo a nível de ambiente escolar, derivado a contacto que as crianças tiveram, sobretudo mais velho, com ciganos, miúdos ciganos, também africanos. Realmente havia uma grande tendência para as crianças serem perturbadas, serem influenciadas e afins.
Pronto, e com isso tomei realmente a decisão de vir residir um pouco ainda mais para o interior daquilo que eu pensava que ser uma zona mais tradicional, com uma cultura, uma história de tauromaquia, por exemplo, mais rural, e verifiquei que infelizmente, não é bem assim. Existem várias zonas, já algumas zonas chamadas no white zones, ou seja, zonas onde são proibidos os brancos, os próprios autóctonos nativos, os nacionais realmente a entrarem, sob o risco obviamente de a sua integridade física ou mesmo a vida ser realmente ameaçadas, mas na altura pensei que pudesse ser realmente a melhor solução. E eu penso que a solução acaba por estar um pouco aqui, por aí. Provavelmente não vou passar muito mais tempo a residir aqui, veremos. Mas estou mais propenso a ir para uma zona mesmo rural, ou seja, onde não haja efetivamente fogos, ou seja, zonas urbanas e com isso bairros sociais multiétnicos que de alguma forma possam vir ter contacto comigo e com a minha família. Por isso sim, a minha perspectiva passa justamente por ir supostamente para uma propriedade horizontal, subentenda-se um terreno, uma moradia, algo do qual se possa realmente trabalhar e conseguir vir investir para ser realmente a habitação, que espero que seja realmente a minha família nas próximas décadas. E algo que realmente me preocupa tem a ver com a proteção desse espaço e a própria sustentabilidade, a autonomia, porque é algo que eu consegui absorver a experiência que tive numa pequena experiência de férias para a zona de Bombadel, algo parecido a uma localidade ali para o Baixo Alentejo, onde efetivamente eu e a minha família estivemos num espaço rural, debaixo do sol alentejano, onde efetivamente haveria condições de grande autonomia a nível de recursos, nomeadamente um poço, também painéis solares, tinha também ovelhas e outros animais, galinhas, e era um espaço que sim, e tinha também um espaço lavrado, ou seja, uma pequena horta onde realmente se explorava, ou seja, tentava-se produzir ali realmente alguns legumes. É algo que a mim tem todo o sentido fazê-lo. E à semelhança realmente do que a própria experiência de vida do norueguês Vark Vigersen, eu acho que cada vez mais é essencial nós voltarmos às nossas bases, deixarmos realmente a utilização de propriedades verticais, subentenda-se prédios, apartamentos, e passarmos realmente para uma zona mais rural, onde tenhamos realmente o nosso próprio sustento, possamos realmente ser autónomos, não estejamos dependentes desta superinflação dos valores dos produtos alimentares, criada artificialmente com esta guerra, também ela artificial, entre os dois países liderados por os judeus, a Ucrânia e a Rússia, que utilizam realmente, ou seja, todos os empresários, o Estado português, e não só, isto não se finca só aqui em Portugal, estão efetivamente a sustentar o aumento de tudo, do acesso aos produtos alimentares, sobretudo, que era algo que já estava efetivamente na agenda do Fórum Económico Mundial de Davos, Klaus Schwab, que mencionava efetivamente que nós somos apenas uns comedores desperdiçadores, algo do género. E realmente se verificava que eles já estavam a tentar reduzir ainda mais a população. E ao fazer isso, por exemplo, tomaram aquelas medidas todas de lockdown, de confinamento, subentenda-se, onde restringiram o exercício da atividade económica de muitas pequenas e médias empresas, sendo que as grandes empresas normalmente eram sempre privilegiadas, e obviamente o balanço, ou seja, as previsões, os saldos, o dinheiro, digamos assim, os fundos dessas grandes empresas, de uma forma geral, são impossíveis de comparar com a capacidade financeira de uma microempresa, uma pequena empresa, ou até de empresários em nome individual. As tais empreendimentos unipessoais. Pronto, e com isso nós conseguimos aqui ter, à parte do combustível, obviamente, somos um pouco dependentes, a não ser que, entretanto, haja mais algum português que consiga transformar a água ou outro produto acessível em combustível, como já aconteceu no passado, sem haver represálias das grandes empresas petrolíferas.
De resto, eu penso que é tudo, sobretudo com este clima multifacetado, conseguimos efetivamente ter o sustento, desde que haja obviamente investimento, organização, planeamento, espaço e condições. A questão de exploração animal, de sustento, através da alimentação da própria carne, leite, por exemplo, fazer queijo, tudo isso eu penso que seja execuível. Mas, de resto, o que mais me preocupa tem a ver com a segurança. Sempre disse à minha mulher que se algum dia eu comprasse um terreno ou mesmo uma moradia, uma das primeiras coisas que queria ter a preocupação de concretizar seria realmente a criação, a construção de muros bem altos, porque nota-se efetivamente cada vez mais, sobretudo nestas novas moradias que se espalham, vão brotando da terra, numa época, ou pós-época, digamos assim, pós-pandemia, o que é de certa forma bastante sui generis, algo que deveríamos fazer a questionar o porquê de haver, em plena crise económica, que é transversal a todos os setores, bastantes mesmo, como é que é possível ver tantas casas novas, tantas moradias novas a serem construídas. E não estamos a falar de moradias, de anexos, de casas mais rudimentares, não. Estamos a falar daquelas moradias chamadas moradias modernas, com formato de contentor, sejam modulares, e a maior parte delas nem são modulares, são mesmo estrutura mais sólida, tijolo, cimento, etc. E isso verifica-se um pouco por todo o país. E sim, eu acho que a minha maior preocupação seria efetivamente elevar os muros, torná-los intransponíveis para terceiros e depois, obviamente, seria criar um sistema de segurança que pudesse estar ativo 24 por 7, 24 horas, 7 dias por semana. Não só de vigilância também, mas e acima de tudo acho que é essencial nós termos pelo menos uma arma em casa para a autodefesa, obviamente com a licença de porte registada, atualizada, e com isso obviamente não seria demais ter mais umas aulas, fazer uma atualização ou iniciar algumas técnicas de autodefesa, não só para o homem da casa, obviamente, que será talvez um essencial, mas em falta dele, imagina se estiver a trabalhar fora, para terceiros, por exemplo, a própria mulher, companheira, e se possível até as próprias crianças terem não só treino de autodefesa, mas também treino de utilização de armas, referência a armas de fogo, ou mesmo armas brancas. É essencial. Nos tempos que vão decorrer, acreditem, eu penso que vai chegar a um ponto, sobretudo se houver uma nova golpada artificial criada por parte dos globalistas e seus lacaios, acredito, sobretudo, estes novos portugueses a começarem, obviamente, a assumir e a administrar aquilo que é da sua natureza, ou seja, vão começar a roubar, a pilhar, atacar as pessoas, atacar residências. Isso já está a acontecer de uma forma geral nesta situação desde 2021, março de 2021. Já se tem estado a verificar e basta vocês irem consultando, por exemplo, o Correio da Manhã, o canal Invictus Portugal, para vocês terem uma melhor percepção efetivamente daquilo que de alguma forma vai-se extrapolando para cá para fora, ou seja, para conhecimento público, não é? Porque obviamente há muito, mas mesmo muito mais. Eu no meu trabalho tenho contato com pessoas onde temos que intervir diretamente para cancelar determinado tipo de meios de acesso ao seu património financeiro e desde já há muito tempo, sobretudo desde aquela lei ou pelo menos aquela decisão da Assembleia por parte do Partido Socialista em libertar criminosos, sob a desculpa de que eles poderiam efetivamente contrair o Covid. A partir daí notou-se e foi bastante significativo a quantidade de crimes que se foram se verificando por parte do país. Obviamente que já havia crimes, mas não daquela intensidade, não daquelas quantidades e não na sua frequência. Por isso sim, a tendência, a meu ver, com o aumento de novos portugueses, com o dano da nossa economia, eu acredito que assim que isso começar realmente a ocorrer e a manter-se, que os portugueses vão ser o alvo preferido dessa gente
e qualquer pessoa, independentemente de estar num apartamento ou mesmo, sobretudo, numa moradia com muros baixos, sem qualquer tipo de defesa ou qualquer outro tipo de medida de contenção ou prevenção, obviamente vai ser um alvo fácil, porque, sobretudo nestas novas moradias constituídas por paredes de vidro, janelas, para ser realmente uma melhor abertura à exposição solar, obviamente são alvos bastante fáceis, mesmo que os vidros sejam obviamente produzidos, ou seja, temperados e possam ser de duplo vidro. Enfim, acredito fielmente de que sim, isso vai acontecer, e lanço aqui também o alerta, ou pelo menos deixar-vos aqui algo para vocês pensarem quanto à necessidade efetivamente de começarem já a planear e pensar nisso e dar uma forma para evitar que sejam apanhados de surpresa. Okay? Autodefesa, acesso a armas, a defesa da vossa habitação, seja apartamento ou moradia, e, se possível, tornarem a vossa habitação o mais autossustentável possível. Okay? Vou só dar um exemplo. Lá em casa nós temos uma mini horta, ou seja, temos vasos onde plantamos aquilo que, para nosso entender, efetivamente poderá ser os produtos vegetais que possam realmente ser mais utilizados. Legumes simples, alfaces, cenouras, por exemplo, tomates, nós temos isso. As áreas realmente proporcionam isso, mas sobretudo a varanda, embora não seja muito grande, tem condições para isso, e nós temos estado a fazer as nossas experiências, tem corrido mais ou menos bem. Estamos ainda a tentar apanhar aqui a prática e perceber a melhor forma de conseguirmos criar o ambiente ideal para essas plantas, para conseguir se manter e ir se reproduzindo, multiplicando e aumentando o tamanho. Mas posso dizer que sim, não há outra coisa do que nós alimentarmos com os produtos que sabemos efetivamente como têm sido tratados, não é? A água que é colocada, a terra, tudo e mais alguma coisa. Isso é bastante gratificante e de alguma forma alivia-nos, sabendo ainda para mais que o processamento de alimentos, o tratamento, mesmo, por exemplo, a cultura dos animais, e a forma, a injeção de hormonal e também de ar e outras substâncias que colocam nos animais, dentro de partes de animais, seja de aves e afins, bovinos e mesmo suínos, é algo que a maior parte das pessoas não tem noção. Mas pronto, não querendo fazer aqui um tipo de política mais animalista, anti-consumo de carne, que é longe disso, eu adoro carne, é verdade que as mesmas empresas são responsáveis pelas miocardites, as mesmas pessoas, entidades, organizações estaduais e não governamentais que são responsáveis pela evasão, são também as mesmas pessoas e as mesmas organizações, ou com outras organizações, mas são as mesmas pessoas, o mesmo tipo de pessoas que estão por trás realmente da produção alimentar. Por isso não é de estranhar que, por exemplo, sendo Bill Gates, um dos maiores proprietários, da qual ele é acionista e até proprietário realmente de várias empresas de produção alimentar, se tem verificado há alguns meses para cá, e nós alertámos isso no nosso canal Telegram, que efetivamente foram destruídos, foram incendiados, de origem desconhecida, os vários armazéns, sobretudo de cereais, ou seja, centeio, trigo, por aí adiante, nos Estados Unidos, se não estou a erro. E isso replicou-se um pouco por parte de quase todas as propriedades, e imaginem quem eram os donos, os principais proprietários, exatamente, os eleitos. Por isso, na sequência daquilo que é apresentado no tal Great Reset, no grande reinício de Klaus Schwab, um leninista assumido, que se apresenta nas suas acomodações pessoais, efetivamente com imagens de Vladimir Lenin, e depois de ter noção de algum do conteúdo do seu livro, penso que é perfeitamente expectável que este é o próximo passo. Daí o conflito que está neste momento ainda em vigor, e todas estas questões de incêndios, todas estas questões de seca artificial, que eles querem nos convencer que está a levar à redução do consumo de água, à falta de abastecimento ou cortes parciais de abastecimento em determinado tipo de localidades, assim como também o aumento definido pela União Europeia no que diz respeito realmente ao custo do gás, onde nós, por acaso, não fomos tão prejudicados, mas houveram países mais nórdicos, os chamados países desenvolvidos, onde
o aumento, digamos assim, o custo e o consumo, a quantidade de consumo foi reduzida por volta de 15%. No nosso caso foi 7%, algo assim parecido. Eles estão a racionar. Isto obviamente já estava planeado. Eles obviamente estão a usar a justificação de mais uma versão de Covid, que é obviamente trabalhada e projetada, propagada por parte dos mídia. Como sempre, são sempre a quinta coluna, são o braço de desinformação, de propaganda da parte destes regimes que são subjugados e estão totalmente alinhavados com a nova ordem mundial, que já sabemos quem está na pirâmide, no topo da pirâmide, e com isso quer convencer as pessoas a deixar de comer, quer dizer, nós já tínhamos também percebido isso com a Greta Thunberg, já tínhamos visto isso também com a agenda das alterações climáticas, que apresentaram inicialmente com o aquecimento climático, também com a questão com a agenda vegetariana ou vegan, onde estes grupos idiotas úteis, marxistas culturais, têm estado a realmente tentar convencer-nos e a tentar recortar cada vez mais imbecis, para depois virem com pérolas como aquelas que se apresentaram nos Estados Unidos, a dizer que devíamos comer os próprios fetos, os próprios bebés, para reduzir a pegada de carbono ou o consumo de comida. Quer dizer, há coisas que a gente deveria ter em atenção, considerar, porque não só o que se passa cá em Portugal, como disse, nós somos retrativos, ou seja, nós reagimos comparativamente àquilo que se passa e que é iniciado lá fora. E com isso vocês têm esses partidos marxistas culturais, e não só, o PS também agora, que têm vindo efetivamente a copiar as ações, e isso verificou-se o Black Lives Matter, por exemplo, através do Bloco Esquerdo, o MAS e o Livre, etc. Por isso, para perceber o que vai acontecer em Portugal, basta ver primeiramente o que está a ser noticiado, sobretudo em fontes independentes, mas não só, para vocês perceberem efetivamente o que é que estes traidores nós temos aqui, não só esquerdalhos, mas também centristas e alguns até direitistas, poderão efetivamente tentar pôr em prática cá em Portugal. E como sabem, os portugueses, sobretudo as portuguesas e algumas dessas agendas, como é o caso do animalismo, são as primeiras a investir, ou seja, em aderir efetivamente. O que é de lamentar, porque eu pelo menos sempre tive a noção que em muitos aspectos as mulheres são mais inteligentes que muitos dos homens. Não todas, obviamente, e isso obviamente é sempre uma análise que se é efetuada pontualmente, individualmente, mas posso dizer que se não fosse o lado mais emocional das mulheres, neste momento o grau de inteligência, e verifica-se também pela quantidade de pessoas licenciadas portuguesas ou que estão neste momento a fazer frequência universitária, são mais mulheres do que homens, pronto, de uma forma geral. Pronto, não quer dizer que com isso elas possam ser as mais indicadas para poder realmente governar, e para isso nós temos o exemplo da Suécia, e perceber efetivamente o erro crasso, colossal que seria termos as mulheres, ou pelo menos de uma forma geral, mulheres como as animalistas, por exemplo, ou as antitouradas, efetivamente à frente na liderança realmente do nosso país. Bem, com isto, queria apenas frisar, o tempo está-se a reduzir, a areia está a passar, e a nossa capacidade de sobrevivência vai depender muito do planeamento. Por isso fica aqui a sugestão: se vocês tiverem um terreno, monte, mesmo uma varanda como o meu, nesta fase, tentem usar todo. Como dizia-se, um Estado novo, na altura, eu não sei se foi durante a Segunda Guerra Mundial, mas foi uma altura efetivamente que houve uma grande austeridade, derivada realmente às guerras que Portugal esteve envolvido, e esteve muito próximo, como foi a Guerra Civil de Espanha, a Segunda Guerra Mundial. Todo o cantinho verde que vocês possam ter, aproveitem, plantem, vejam aumentar, reproduzir-se e saboreiem. Acreditem que se a água for potável, não tiver substâncias nocivas, se a semente for natural, sem qualquer tipo de aditivos, pesticidas na sua base, na sua origem, acreditem que vai ser um prazer e vais fazer muito bem à vossa família depois a própria alimentação. Ok? Fica aqui o meu comentário. Eu já me vejo nessa quinta e já vejo a ser feliz e a ver a minha filha crescer, ter filhos e se Deus quiser,
permitir realmente a reprodução, a multiplicação da minha família, da minha árvore genealógica. Esperemos que assim seja. Façam o mesmo. Okay? É esse o caminho. Vai, força Portugal.